Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Bom, gente, nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, pra que vocês me conheçam um pouco mais, pra que vocês saibam algumas coisas que eu já passei e pra gente trocar meus amores, pra vocês entenderem a minha história. Peraí, tô arrumando aqui a câmera. Pra vocês entenderem a minha história, eu vou contar um pouco da minha história da minha mãe. Vou tentar resumir ao máximo, gente, pra que esse vídeo não fique extremamente grande. Bom, o que acontece? A minha mãe, ela perdeu a mãe dela muito cedo, quando ela ainda tinha 10 anos de idade. Quando a mãe dela faleceu, ela teve que assumir a responsabilidade sobre os irmãos dela, que ela era a filha mais velha, então ela teve que assumir os irmãos menores, né? Teve que ajudar o pai dela a cuidar e tal. E nisso, gente, a minha mãe tinha apenas 10 anos, então ela não teve, assim, uma infância, né? Ela teve que se transformar, assim, assumir muitas responsabilidades ainda muito jovem. Então, a minha mãe ficou, né, começou a ajudar o pai dela a cuidar desses irmãos. E com certeza não deve ter sido fácil, né, gente? Porque se com a mãe da gente ao lado já é difícil, imagine sem mãe, né? E aí, quando o tempo passou, né, e ela, assim, ela passou por muitas coisas que eu não vou detalhar aqui pra vocês, por conta pro vídeo não ficar muito longo, vou tentar resumir ao máximo. Também não vou cortar, vou diretão. Ela, quando ela começou a ficar adolescente, ela conheceu um rapaz, se apaixonou, eles começaram a namorar. Nisso ela engravidou. Quando ela falou pra ele que tava grávida, ele falou pra ela que minha mãe é da Bahia, tá, gente? Isso na Bahia. Aí ele falou pra ela que ia sair pra fora pra poder trabalhar, né? No caso, ele viria da Bahia pra Brasília e que depois voltaria pra buscar ela e o filho, né, que ela tava esperando. Só que aí ele veio e não deu mais notícias. Nisso a minha mãe ficou bem desesperada, porque ela acreditava, né, que ele fosse voltar e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Então aí ela viu que o mundo dela já, né, quem já teve alguma desilusão amorosa sabe que não é nada fácil, principalmente na situação da minha mãe, né, que não tinha apoio de ninguém, e ela se apegou a essa pessoa, engravidou e tudo mais, e ela ficou pensando com o que ela iria fazer, né, com essa filha sozinha, sem ter o apoio de ninguém. O pai dela, que era meu avô, era uma pessoa super rígida, super ignorante, então ele não a apoiou, né. Nisso, gente, até chegar nesse fato, a minha mãe ficava passando de casa em casa, morava numa casa, morava em outra. Foi quando ela conheceu esse rapaz e engravidou. Tudo bem, ele não voltou mais. E aí, no interior, assim, quem é do Nordeste sabe, tem aquela velha mania de quando tem algum, assim, senhor, né, viúvo, solteiro, sei lá, e tipo aqueles casamentos arranjados, gente. Eu não tô sabendo me expressar direito, mas vocês vão entender. Aqueles casamentos arranjados. Aí arranjaram um casamento pra minha mãe com um senhor que tava viúvo, que no caso é o meu pai. Nessa época, minha mãe tinha de 16 para 17 anos e o meu pai já tinha 60 anos. Fazer o quê, né, gente? Aí, meu pai já era viúvo, já tinha uma primeira família, ele tinha 6 filhos do primeiro casamento e tava viúvo, tava sozinho, e arranjaram esse casamento pra minha mãe. Eles, assim, não namoraram nem nada, só falaram, arrumei um senhor pra morar com você, não sei o que, aí foram, juntaram os panos de bunda e foram morar junto. Nisso, a minha mãe, por ser muito nova, meu pai era super, hiper, mega ciumento, e ela não tinha, assim, muita liberdade. Ela não podia sair sozinha, ela tinha que ficar sempre em casa. Todo ano era um filho, gente. Todo ano era um filho atrás do outro, fora os abortos que ela teve, né? E sem falar que a situação era muito precária, assim, passava muita necessidade, muito
Tem uma coisa que a minha mãe me, assim, que ela sempre conta, assim, algumas histórias, né, dessa época. E tem uma coisa que ela me falou, assim, que mexeu bastante comigo, que ela disse que quando ela tava grávida, acho que era de mim, se eu não me engano, ela tava com muita vontade de comer um peixe, gente. E aí, peixe seco, né, que fala que salga o peixe e põe pra secar no sol. Lá eles fazem assim. E aí ela foi, pegou esse peixe, lavou o peixe numa água e quando ela foi, aí ela foi e botou o peixe no fogo. E aí o peixe secou a água demais porque ela não viu e tinha acabado a água. Não tinha mais água pra ela colocar no peixe. E aí o que ela fez? Pegou aquela água que ela tinha lavado o peixe, que ela não tinha jogado fora e botou pra terminar de cozinhar o peixe, gente. Aí, assim, fora outras coisas, né, que ela já me relatou. Eu sei que, assim, era muita pobreza, muita miséria, muita necessidade e muitas crianças. A minha mãe teve 6 filhos com meu pai, né? Fora a minha irmã que ela teve com esse senhor que desapareceu. E aí, gente, o que acontece? A gente foi crescendo, crescendo. Aí a gente saiu de uma cidade pequena, de um pequeno povoado, e fomos morar numa cidade um pouco maior. Nessa cidade que a gente foi morar, a casa que meu pai tinha comprado lá era uma casinha de taipa. Pra quem não conhece, gente, casinha de taipa é aquela casa que as pessoas amarram vários varinhas que falam, aquelas varinhas fininhas, e cipó e... ai, meu Deus. E joga barro. Aí vai apilando, aí faz aquela casinha assim. Quem é do Nordeste já deve ter visto alguma casa assim nesse estilo. E a gente morava nessas casinhas de taipa. Não tinha piso, não tinha cerâmica, era no barro batido e as paredes de barro também com cipó e tipo umas varinhas, gente. Dá pra só quem conhece que vai entender. E aí a gente morava nessas casinhas e eu me lembro que, como a minha mãe, quando ela casou com meu pai já era bem idoso, ele já começou assim, com um certo tempo, ele já começou a caducar. Gente, caducar é quando a pessoa vai perdendo a noção, entendeu? Quando o idoso vai virando tipo uma criança, não fala nada com nada, não reconhece as pessoas. E além dele ter começado a caducar, gente, ele ficou muito doente. Ele tinha uma ferida enorme na perna. Eu me lembro ainda assim, mais ou menos, vagamente, né? Porque eu era muito pequena. Na época eu tinha assim, de 3 para 4 anos. Aí ele ficou muito doente, ficou com essa ferida na perna. Aí a minha mãe cuidava dele de noite. Às vezes ele sumia, ele saía desorientado na rua, aí todo mundo saía procurando, porque ele já tava numa idade avançada, já tava caducando, né, como eu tô falando pra vocês, e sem falar essa questão da saúde. Até que chegou uma hora que ele ficou prostrado em cima da cama, muito doente. E a minha mãe, ela, coitada, sofria muito. Ela tinha que pegar ele no colo pra dar banho, ela tinha que... tudo era ela, né? Que ela era a esposa, os primeiros filhos dele, que era da outra família, não ajudavam com nada, porque eles não gostavam... Quando a minha mãe entrou pra família, que a minha mãe se juntou com meu pai, eles chamavam a minha mãe de neguinha, porque eles eram todos brancos, dos olhos verdes e tal, e eles não aceitavam a união da minha mãe e do meu pai por essa questão, e também porque tem aquela coisa que as pessoas falam, porque mulher nova casando com velha, porque tem interesse, né? Na verdade, meu pai não tinha nada, ele era bem... assim, nessa época ele não tinha nada, mas ele já tinha tido condições na vida. Ele foi fazendeiro, ele tinha, né, coisas antes. Só que os filhos, pegou tudo, né, os filhos da primeira esposa dele, tomaram de conta de tudo. E quando meu pai se juntou com a minha mãe, ele não tinha mais nada, só que mesmo assim os filhos não aceitavam. Então, quando meu pai ficou prostrado, doente, quem assumiu tudo, quem cuidou foi a minha mãe, né? Aí, tanto que quando ele faleceu, em 95, ele morreu nos braços da minha mãe. E quando ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade, né? Então, eu fui criada sem pai. Gente, a partir dessa época, quando meu pai faleceu, se as coisas já estavam ruins, pioraram ainda mais. Porque o que acontece? O que mantinha a casa, né? Assim, não era nossa, como, né?
mas o que ainda mantinha a casa, que ajudava nas despesas e tudo mais, era a aposentadoria do meu pai, né? Era o que minha mãe ainda comprava comida, pouco, mas comprava, né? A gente vivia numa situação muito precária, de muita necessidade. E o que mais, assim, que eu me recordo, que mais não me dói hoje, né? Mas às vezes eu me pego pensando nisso. É que não precisaria a gente ter passado por tanta coisa, por tanta necessidade, sendo que a maioria dos meus irmãos, que eram filhos só do meu pai, tinha condições financeiras. Todos eles eram empresários, tinha comércio. Eles não eram, nossa, ricos, podres de ricos. Mas eles tinham condições de ter nos ajudado, de ter auxiliado a minha mãe mais, assim, nos cuidados com meu pai. Tinha condições de ter feito alguma coisa, mas eles não fizeram, né? Eles simplesmente ignoraram. De vez em quando ia lá fazer uma visitinha social, mas nada assim de botar a mão na massa, de dizer não vou te ajudar a cuidar do meu pai, vou te ajudar a criar seus filhos, né? Porque nós éramos todos pequenos, né? Tudo. Eu tinha 5 anos na época, eu tinha um irmão de 7, 8 anos, tinha a minha irmã de 12, e aí era, né? Aí, mas tudo bem. Aí o que acontece? Meu pai, depois que meu pai faleceu, minha mãe perdeu a aposentadoria dele, né, no caso, porque ele tinha falecido, e entrou pra poder ela receber a pensão por morte, né? No caso eu era a menor de idade ainda, tinha outros irmãos, mas eu era a única registrada no nome do meu pai. Então foi feito o pedido da pensão no meu nome, porque eu era a única que tinha o sobrenome dele, né? Por quê? Porque naquela época, quando de acordo os filhos iam nascendo, as pessoas não davam tanta importância pra registrar, pra colocar o nome do pai e tal. Então a minha mãe ia registrando só no nome dela e ficava por isso mesmo. E eu fui, não sei porquê, pela bênção de Deus, eu fui registrada e isso ajudou bastante nesse momento, né, gente? Mas até a minha mãe conseguir receber essa pensão no meu nome demorou muito. Passou muita água embaixo da ponte, muita coisa aconteceu. Eu me lembro que uma vez, sim, aí a gente minha mãe conseguiu vender essa casinha de taipa que a gente morava e conseguiu comprar uma casa melhor de tijolo numa outra rua. E a gente mudou pra essa casa e eu pensei, nossa, agora as coisas vão melhorar, a vida vai melhorar, agora vai dar tudo certo. Nessa época eu tinha uns 7 anos de idade. Aí a gente foi morar nessa casa, só que mesmo a gente mudando pra essa casa, a minha mãe não tinha nenhuma renda. Então a gente continuou passando necessidade, a gente continuou vivendo na precariedade. E eu me recordo, gente, que uma vez eu acordei de manhã, eu não senti as minhas pernas. Eu simplesmente desmaiei, porque eu já tinha passado mais de 24 horas sem comer. Na época eu era muito pequena, eu era muito magrinha. Magrinha mesmo, gente. Eu era um palitinho e eu fiquei muito fraca e eu cheguei a desmaiar. Aí, quando a minha mãe percebeu que eu tava muito fraca, que eu não aguentava nem me segurar em pé, ela ficou desesperada, né, óbvio. Ela começou a chorar, gente, me pegou e saiu andando comigo na rua, pedindo até, pelo amor de Deus, se alguém tinha um pedaço de pão, um copo de leite, alguma coisa pra me dar, porque eu tava passando muito mal. E hoje que eu sou mãe, eu entendo perfeitamente o sentimento dela, né? Eu imagino o desespero que ela deve ter passado naquele momento, de ver ali uma filha passando mal de fome, gente. Nossa senhora, deve doer demais, demais, demais. Porque quando eu vejo meus filhos com qualquer tipo de sofrimento, seja por uma dor, porque eles estão doentinho, mais caído, já me dói. Eu fico assim, meu Deus, poderia ser eu. Assim, a gente quer pegar a dor do filho e passar pra gente. Quem é mãe sabe disso e vai me entender completamente. Aí eu lembro que uma vizinha, assim, passando umas 2, 3 ruas, foi e arrumou lá um pedaço de pão, um café que eu tomei, que eu comecei a, tipo, reagir. Mas eu tava, assim, de um jeito que eu não aguento. Meu Deus do céu. Tava passando muito, muito, muito mal. Sim, pessoal. Tirando esse episódio, assim que meu pai faleceu, eu tinha uma irmã que ela tava grávida. Ela já tava aí com seus 8, 9 meses de gravidez. E pra completar com tudo que já tava acontecendo, quando ela tava com os 9 meses de gestação, o pai do filho dela foi e abandonou ela. Mandou uma carta terminando tudo, falando que tava com outra pessoa, que não gostava mais dela. E aí vocês já imaginam o PT que deu, né? Imagine pra uma grávida de 9 meses ouvir uma coisa dessa. Ela ficou desesperada, tadinha. Ela tinha 15, 16 anos na época, era o primeiro namorado dela, ela super apaixonada.
Então, foi bem assim, passou depois que ele mandou essa carta pra ela, passou poucos dias, ela teve o bebê. E assim, o que vocês já imaginam que deve ter acontecido quando ela teve o bebê, ela entrou numa depressão profunda. Então, a minha mãe, quando ela descansou um pouco do meu pai, né, porque meu pai tinha falecido, que a minha mãe já estava sofrendo muito cuidando do meu pai, ela começou a cuidar dessa minha irmã, que ela ficou numa depressão profunda. Ela passou mais de 6 meses em cima de uma cama, sem comer, sem falar com ninguém, sem pentear o cabelo, sem fazer nada. E minha mãe desesperada, buscando tratamento, que naquela época era muito difícil as coisas. A minha mãe tinha que trazer ela pra cá, pra Brasília, arrumava uma ambulância lá da prefeitura e trazia ela pra cá pra ela se consultar no hospital psiquiátrico daqui, porque lá não tinha tratamento. E se a minha mãe deixasse ela lá naquela situação, ela poderia até morrer, porque ela tava muito debilitada, gente. E, assim, gente, eu vou lembrando dos fatos e vou falando pra vocês entenderem mais ou menos a situação. E nisso, a minha mãe ficava indo e vindo da Bahia pra Brasília, da Bahia pra Brasília, com essa minha irmã doente, uma luta sem fim, uma perturbação que só Jesus na causa. E eu, pequena, eu ficava ali naquela situação. A minha salvação é que eu tinha uma madrinha, assim, que era um anjo na minha vida. Que ela me ajudava bastante. Às vezes, quando a minha mãe viajava, eu ficava lá com ela. Ela cuidava de mim. Mas, gente, foi muito sofrimento mesmo. Hoje, assim, quando eu lembro do passado, eu falo, Senhor, só tenho a te agradecer por eu ter saído daquele lugar, por tudo que aconteceu na minha vida. Tudo que eu passei, todas as necessidades que a minha família passou, os meus irmãos e eu quando eu era pequeno, é porque tinha que ser. Porque eu acredito, assim, que tudo que a gente passa na vida é porque não adianta, gente. Quando a gente já nasce, assim, já tá escrito o que você vai passar, o que vai acontecer na sua vida, o dia que você já nasce predestinado, né? Deus já tá lá com todas as linhas lá certinha do que você vai passar, né, nessa vida aqui na Terra. Então, aí o que acontece? Minha mãe nessa luta toda com a minha irmã doente e a gente sem condições de comprar comida dentro de casa. Às vezes a gente fazia uma refeição por dia e era bem sofrido. A outra coisa também que eu lembro, gente, que é uma coisa que acontece até hoje, que a minha salvação era o lanche da escola. Muitas vezes eu ia pra escola sem comer nada de manhã. Muitas vezes não, quase sempre. Tipo, 90% dos dias, né? Eu ia pra escola sem comer nada de manhã. E eu chegava lá, não conseguia nem prestar atenção na aula. Eu ficava contando os minutos pra chegar a hora do lanche. Que era assim, era o melhor momento, gente. Eu repetia 2, 3 vezes. Enquanto a merendeira tava servindo, eu tava lá. Porque muitas vezes aquele lanche ali da escola era a minha única refeição do dia. Às vezes eu chegava em casa, não tinha o almoço, não jantava. Então eu aproveitava. E eu lembro também que eu usava como mochila pra levar meu caderninho que eu tinha, aquele caderninho de arame bem fininho. Eu colocava numa sacola dessas de supermercado, colocava o caderno ali dentro, um lapisinho. Muitas vezes eu perdi o lápis porque furava a sacola, né? O lápis caía, eu nem sabia onde caía. Ia pra escola de sandália havaiana. Quando tinha sandália havaiana, porque, né, a gente não tinha condição nem de comprar um sapato pra colocar no pé. E, gente, outra coisa também que eu lembro, assim, bastante, que é bem nítido, assim, na minha memória, é do preconceito das pessoas. O preconceito, assim, dos vizinhos, Na rua que eu morava era uma rua muito grande, assim, tinha muitas casas. E a única pessoa que ajudava a gente era uma vizinha, assim, que não era nem vizinha minha de parede. Passavam as 2 casas e era a casa dela. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para pagar energia, a gente ficava sem energia, passava vários meses sem luz, usando vela ou candinheiro. Quem é do Nordeste deve conhecer aí candinheiro, o que é. E sem água. Vocês imaginem, o básico que a gente precisa para sobreviver é pelo menos ter água, né, gente? Quem que sobrevive sem água? Mas a gente já passou várias situações de ter ficado assim vários meses sem água, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de água nem de luz. E essa minha vizinha, muitas vezes eu ia lá e pedia um balde de água pra ela pra tomar um banho. Chegava lá, falava, fulana, me arruma um balde de água. E ela ia com todo o bom coração e arrumava água pra mim. Eu ia tomar, muitas vezes eu tomava banho na casa dela. Eu levava um balde de água pra casa pra fazer uma comida, fazer alguma coisa. Imagine, gente, que situação. E outra coisa também era o chinelo, a sandália.
Às vezes minha sandália quebrava, eu passava dias andando descalço, sem sandálias, porque não tinha dinheiro pra comprar uma sandália havaiana, gente, que naquela época era muito barato, mas a gente não tinha. E aí eu ia na casa dessa vizinha, às vezes quando eu queria resolver alguma coisa na rua, e falava, ô fulano, me empresta aí sua sandália pra mim ali rapidinho. Porque lá na Bahia o sol é escaldante, gente. Imagine a criança andar com o pé no asfalto, quente que sol. E ela, de todo o bom coração, ela me emprestava a sandália dela e ficava descalça. Eu ia lá, quando eu voltava, eu devolvia. Gente, hoje, quando eu lembro assim dessa situação, eu falo, meu Deus, meu Deus. Só tenho a te agradecer, Senhor, por tudo, por ter... E aí... E toda a minha infância foi assim. Só que apesar assim, das necessidades, da gente passar por tanta luta, gente, eu brincava muito. Eu brincava na rua, eu corria, eu pulava elástico, sabe, eu brinquei muito na rua. Não com brinquedos, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar boneca, pra comprar esses brinquedos assim mais sofisticados, né? A gente pegava uma tampinha de refrigerante e virava brinquedo. Uma folha, mato verde virava brinquedo pra gente, pegava umas tampinhas, fazia panelinha, pegava as folhas, fingia que era comidinha. Isso tudo, gente. Apesar de toda a dificuldade, eu amava fazer isso. Brincar com essas coisinhas, inventar, de imaginar, porque criança tem imaginação muito fértil, né? Então, toda a infância foi assim, na luta. Aí quando eu completei 12 anos, a minha mãe ia fazer uma viagem pra São Paulo pra ver o meu irmão, que já morava lá há uns 4 anos, e a minha mãe já tinha 4 anos que não via ele. Aí ela deu um jeito lá e foi, e aí ela foi e me levou, né? Na época eu nem lembro por que ela me levou, eu sei que eu fui junto com ela. E aí, quando chegou lá, ela passou uns 2 meses em São Paulo e me deixou lá. Voltou pra... não sei, acho que ela veio pra Brasília. E aí eu fiquei lá com meu irmão. Nessa brincadeira eu passei 1 ano lá. Eu estudei, fiquei o ano todo lá estudando. Aí quando terminaram as minhas aulas, eu falei pro meu irmão que queria ir embora, porque eu tava sentindo muita falta da minha mãe. Que eu era muito apegada à minha mãe, gente, muito mesmo. Quando ela viajava e me deixava lá sozinha, eu sofria muito, eu chorava muito. Nossa senhora, doía demais. É tanto que hoje, quando eu vou sair, que meus filhos ficam chorando, eu lembro dessa época. Que eu sofria muito, era muito doído ver a minha mãe sair e me deixar lá sozinha. E aí eu fui, meu irmão foi e me mandou de volta pra Bahia. Só que quando eu cheguei lá na Bahia, minha mãe não tava lá, minha mãe tava em Brasília. Gente, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele lugar, não tinha mudado nada, gente. Continuava a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma pobreza, a mesma miséria, sabe assim, aquela miséria mesmo. Eu fiquei tão triste que me deu vontade de voltar na mesma hora de volta pra São Paulo, porque esse ano que eu passei em São Paulo foi muito de boa, porque meu irmão trabalhava, ele não deixava faltar nada, era só eu e ele, então era mais fácil. Lá na casa da minha mãe na Bahia era muita gente, então... Gente, dinheiro lá não dava pra nada. Fazia compra do mês, durava uma semana, porque era muita gente mesmo. Fora o desperdício que tinha, porque era uma bagunça danada, não tinha organização, não tinha nada. E aí, eu cheguei lá, né, na Bahia, aí fiquei lá 1 ano ainda. Aí minha mãe, quando foi no final do ano que eu fiquei lá, isso eu já tava com 13 anos de idade, a minha mãe foi e ligou falando que tinha arrumado uma casa pra eu morar aqui em Brasília e que iria me buscar pra me trazer. E aí nisso ela foi me buscar. Aí quando eu vim pra cá eu tava com 14 anos de idade, gente. Então já vão fazer 16 anos já que eu moro aqui em Brasília. E foi essa a minha trajetória. Gente, assim, eu tenho muita coisa que se eu fosse contar aqui pra vocês, o vídeo ia ficar com 1 hora, entendeu? Mas eu tentei resumir ao máximo pra vocês entenderem como que foi a minha infância, como que eu fui criada. Eu fui criada só pela minha mãe, na luta, gente. Ela é uma guerreira. Porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito pra poder criar a gente, viu os filhos passar fome. Não é nada fácil pra uma mãe ver os filhos passar necessidade. A minha mãe era semi-analfabeta, não sabia nem escrever o nome dela direito, não tinha estudo, não tinha informação, não tinha nada. Não tinha mãe, ela foi criada sem mãe também. A mãe dela faleceu, ela tinha 10 anos de idade. E a vida não foi muito... assim, não foi fácil, não foi muito, sabe, pra ela não, foi muito difícil, ela foi muito guerreira de ter criado todos os filhos sozinha praticamente, e sem falar os netos, né, que ela teve que criar, teve que ajudar a criar, porque a minha irmã
dessa minha irmã que teve depressão. Até hoje, ela ainda sofre com essa doença. Ela não melhorou, ela não consegue levar uma vida normal, ela vive à base de remédio. É uma criança que tem que assim, requer cuidados especiais. E hoje que a minha mãe já tá aí com seus 65 anos, que ela tá dando uma descansada, tá podendo ficar mais tranquila, mas a vida dela inteira foi de luta, gente. Por que assim, que pra poder falar pra vocês sobre a minha história, eu tenho que falar da história da minha mãe, entendeu? Porque uma coisa puxa a outra. E é isso, gente. Foi muita luta, mas eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que a gente passou, porque hoje, assim, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, sou muito agradecida. Tanto que eu falo pros meus filhos que a palavra fome é proibida aqui na minha casa, porque eles não sabem o que é sentir fome. Deus não é de deixar que eles, assim, passem por esse tipo de situação, porque não é nada fácil, é muito difícil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários também a história de vida de vocês. Se você tem alguma coisa interessante sobre a sua vida, alguma coisa que você passou, que você, assim, de superação, pode deixar aí nos comentários que eu vou adorar ler, gente. Vou adorar trocar experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, gente, o vídeo foi esse. Beijo, tchau, tchau. Senão daqui a pouco o vídeo vai ter aí 1000 horas. E aí vocês não vão ter paciência de assistir mesmo, né? Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito. Tchau, tchau.